O Tribunal Constitucional travou partes da nova Lei da Nacionalidade. Declarou inconstitucionais 4 normas, por entender que havia medidas automáticas e desproporcionais, conceitos demasiado vagos para o cidadão prever consequências e ainda alterações que mudavam regras para processos já pendentes. A lei basicamente tentou ser dura e rápida. O Tribunal respondeu que, assim escrita, falha em critérios, proporcionalidade e também clareza. No entanto, o detalhe que muda o jogo. 3 dessas inconstitucionalidades foram decididas por unanimidade. Unanimidade. E isto é o momento em que a conversa deixa de ser se estes juízes são de esquerda ou de direita, porque quando o tribunal inteiro concorda, a pergunta séria não é quem está a puxar a brasa à sua sardinha, é porque é que existe um órgão com este poder e como é que ele o exerce. E é aqui que surgem as perguntas que vamos observar e responder hoje. Como é que o Tribunal Constitucional é constituído, afinal? Para que serve na prática, num regime democrático? Deve limitar-se a travar abusos óbvios e leis mal escritas, ou tem mesmo legitimidade para moldar o rumo político do país ao bloquear decisões aprovadas por representantes eleitos? E, sobretudo, quem escolhe o árbitro quando o árbitro consegue parar o jogo? A democracia, no sentido literal, é o poder do povo. Demos, que significa povo, e kratos, ou cracia, que significa poder. Mas esse poder tem um problema óbvio. O povo raramente concorda a 100%. Se exigíssemos unanimidade, um país ficava refém de um veto permanente. Bastava uma pessoa dizer não para bloquear tudo. Por isso, nasce o mal menor. Quando não há consenso, decide-se pela maioria. Só que a maioria também pode errar, exagerar e até tornar-se cruel. Por exemplo, se num grupo de 10 pessoas, 6 decidirem que é legítimo matar as outras 4 simplesmente por prazer, passa isso a ser legítimo só porque foi votado? É para travar esse risco mesmo que existe a Constituição. Não é um efeito, é o limite do que a maioria pode fazer. E é aqui que entra o Tribunal Constitucional, o guardião da Constituição. No fundo, a ironia é esta. O primeiro passo para criar uma democracia é criar os órgãos que a limitam e contradizem. Por isso mesmo, a Constituição prevê a existência do Tribunal Constitucional e descreve-o como o tribunal ao qual compete especificamente administrar a justiça em matérias de natureza jurídica ou constitucional. O que isto quer dizer, na prática, é simples. Quando existe uma dúvida séria sobre se uma lei respeita ou não a Constituição, mesmo que essa lei tenha sido aprovada pela maioria, é o TC, ou Tribunal Constitucional, que tem a palavra final. E percebe bem o peso disto. O TC não está ali para dizer se a lei é boa ou má. Está ali para dizer ao poder político eleito democraticamente se pode ou não colocar aquela lei em vigor. É por isso que, em termos reais de força, o TC funciona como um travão acima do ciclo político. E é precisamente isso que o torna tão poderoso e tão polémico. E esse poder vê-se nas ferramentas concretas que a própria Constituição lhe dá. Apreciar a inconstitucionalidade e a ilegalidade das normas, ou seja, fiscalizar as leis e as regras, e isso pode até acontecer antes da lei entrar em vigor, como foi o caso na Lei da Nacionalidade, na chamada fiscalização preventiva. Por exemplo, quando o Presidente da República pede ao TC que examine um decreto antes de o promulgar, se o TC disser isto é inconstitucional, a regra geral é dura. O diploma é devolvido a quem o aprovou. E também pode acontecer depois, através da fiscalização concreta, quando um tribunal, num processo real, recusa aplicar uma norma por a considerar inconstitucional ou aplica uma norma cuja constitucionalidade foi discutida, o caso pode subir até ao TC. No fundo, o Tribunal Constitucional tanto pode ser o porteiro que impede a entrada de uma lei, como o juiz de recurso que já aparece quando a lei está a ser usada. E em ambos os casos tem a possibilidade e consegue parar o jogo. A grande ironia do Tribunal Constitucional denota-se quando se considera a sua composição. Segundo a própria Constituição, relembro, da qual o Tribunal deve ser o guardião, o mesmo deve ser composto por 13 membros, sendo que 6 devem ter sido juízes anteriormente e os restantes devem ser escolhidos entre juristas. No entanto, a mais alta instância de constitucionalidade em Portugal nem sequer cumpre a própria Constituição, visto que de momento funciona apenas com 11 juízes. Ainda pior, também segundo a Constituição, o mandato dos juízes é limitado a 9 anos e de mandato único. Ora, de novo, ironicamente, existem juízes que já ultrapassaram o seu mandato de 9 anos e continuam em funções, visto que o seu mandato apenas cessa após a tomada de posse do seu sucessor.
Acho que, por isso, é legítimo dizer que o Tribunal Constitucional está mesmo, neste momento, em situação de inconstitucionalidade. E eu sei que existem explicações legais e técnicas para justificar isto. Mas para o cidadão a imagem é esta. O guardião da Constituição vive de exceções. E isso, no mínimo, é uma contradição moral do sistema e um problema de confiança da população. Algo importante também é perceber como estes juízes e juristas são escolhidos. Dos 13, 10 são eleitos na Assembleia da República com uma maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos deputados. Os outros 3 são escolhidos ou cooptados pelos 10 eleitos. Os 10 juízes são indicados pelos partidos na Assembleia da República. E visto que, desde a instalação da democracia, os dois grandes partidos são o PS e o PSD, os únicos dois que, em colaboração, conseguem gerar a tal maioria qualificada, os juízes são, na gíria, em norma, colocados por estes dois partidos. Por isso, vejamos a composição atual do Tribunal Constitucional, começando pelos 10, que são agora, ironicamente, apenas 8, eleitos na Assembleia e por que partido foram indicados. José Abrantes, pelo PS, Joana Costa, pelo PS, Mariana Canutilho, pelo PS, António Ramos, PS, José Dias, PSD, Maria Urbano, PSD, Afonso Patrão, PSD, Dora Gomes, PS. E os 3 cooptados ou escolhidos pelos eleitos na Assembleia, João Loureiro, Carlos Carvalho e Rui da Fonseca. Ora, tendo visto a composição, funcionamento e condicionais do Tribunal Constitucional, exerçamos agora um pouco de reflexão sobre a existência do próprio. Antes de desenvolver qualquer linha de raciocínio que seja, quero estabelecer um ponto de partida importante. Vou partir da premissa que deseja-se um sistema democrático e um Estado de Direito. Existe uma crescente discussão sobre qual sistema de governação é melhor, mas para a simplicidade dos argumentos e da discussão, vou assumir que o desejado é uma democracia. Ora, partindo desse princípio, que se deseja uma democracia, e como disse na explicação sobre o objetivo do Tribunal Constitucional, eu não acho que seja errado chamar ao mesmo de antidemocrático. Sendo que o seu único objetivo é controlar, travar e, se necessário, bloquear decisões tomadas democraticamente, quando achar que as mesmas não seguem a Constituição, o seu objetivo é, tecnicamente, limitar a democracia e, por isso, o adjetivo de antidemocrático parece-me apropriado. Porém, assim como o Tribunal faz com as leis e não diz se elas são boas ou más, também não é o que estou aqui a fazer. Apenas estou a dizer que é, o Tribunal é assim. É o árbitro que para o jogo democrático quando as regras constitucionais não são cumpridas. Podem fazer debates, comissões, manchetes, notícias, promessas políticas. Se o Tribunal Constitucional disser não, aí podemos ter a certeza que verdadeiramente o não é não. Algo que também é sinónimo de democracia é a separação de poderes. Num Estado moderno, de direito, há 3 poderes: legislativo, executivo e judicial. A razão dessa separação é para evitar possíveis abusos de poder e uma instalação de uma, por exemplo, ditadura. No entanto, temos aqui uma situação que rompe diretamente com essa ideia. O topo do poder judicial é eleito pelo poder legislativo. Se o Parlamento é quem escolhe ou indica os juízes que constituem o Tribunal Constitucional, há uma mistura direta de poderes que não são supostos se misturarem. É uma ferramenta pela qual partidos políticos podem assegurar uma hegemonia na Assembleia da República, mesmo se perderem eleições futuras, como está a ser agora o caso. Isso leva-nos a um terceiro ponto: o viés político. O Tribunal Constitucional é, pela própria Constituição, suposto ser imparcial. Mas o modo como ele é montado é partidário na sua origem. São os partidos que indicam, são os partidos que negociam e são os partidos no Parlamento que votam. Mesmo quando se diz, mas é por 2/3, portanto é consenso. A realidade não deixa de ser esta. Consenso entre partidos não é naturalidade, é um acordo político. E os acordos políticos raramente são feitos com base na virtude abstrata. Obviamente que um partido não vai indicar um juiz ou um jurista que não concorde com a sua visão ideológica. Por isso mesmo é legítimo assumir de base que qualquer juiz ou jurista que constitua o Tribunal Constitucional tem o seu próprio viés político já de partida. Mais uma situação onde o próprio Tribunal é inconstitucional. Como contra-argumento a essa minha reflexão, pode ser apresentada a ideia de que, como o mandato dos juízes do Tribunal é não renovável, ou seja, único, não há qualquer incentivo em agradar a partidos com as suas decisões, porque não podem ser reeleitos para o Tribunal e, por isso, remove qualquer viés político das suas decisões. Isto soa bonito, mas é uma meia-verdade, porque o incentivo não desaparece, apenas muda de lugar. Se o juiz não precisa de agradar para ser reeleito no Tribunal, pode ter incentivo para agradar para o que vem depois.
E em sistemas partidários fortes, como o português, com as grandes máquinas partidárias que são o PS e o PSD, há sempre nomeações e colocações possíveis em lugares de prestígio e de influência. Não é preciso provar que isso acontece em cada caso. Basta perceber a lógica. Se o poder político controla muitos lugares, o poder político controla também expectativas. E expectativas influenciam o comportamento, nem que seja de forma inconsciente. O mandato único não é um antídoto mágico, é no máximo um travão parcial. O ponto de que os dois grandes partidos, PS e PSD, sempre se organizaram entre si para indicar os juízes que constituem o Tribunal Constitucional, também deve servir de alerta. O sistema bipartidário em Portugal foi rompido com o rápido crescimento do Chega. Mais ainda, neste momento os partidos à direita do PS têm agora a maioria qualificada necessária, sendo necessários 150 deputados e amassando a AD, IL e Chega um total de 160. Ou seja, daqui a uns anos o Tribunal pode se encontrar sem nenhum juiz indicado pelo PS. Os eleitores de esquerda, que agora elogiam as decisões tomadas pelo Tribunal Constitucional, deverão manter uma obrigação moral de respeitar as decisões do mesmo quando, inevitavelmente, começarem a haver juízes eleitos pela direita. Os eleitores de direita, que agora criticam as mesmas decisões, terão a mesma obrigação moral de continuar a questionar a legitimidade do Tribunal. Porque se essa mesma legitimidade depende apenas do seu resultado, então ele não tem legitimidade nenhuma. Tem apenas utilidade momentânea. E um país onde instituições são boas quando ganham e más quando perdem, é um país a caminho da degradação institucional. O Tribunal Constitucional, por ser árbitro, vai sempre desagradar a alguém. Quem o elogia hoje, o destrói amanhã, está a admitir que não quer justiça constitucional, quer só uma arma. E chegamos ao último ponto. A democracia indireta. A escolha dos juízes do Tribunal não é feita pelo cidadão. O cidadão vota em partidos, os partidos elegem deputados e os deputados elegem juízes. É poder por camadas. E quanto mais camadas existirem entre o voto e a decisão final, mais fácil é o cidadão sentir que a democracia é uma ilusão sofisticada. É exatamente o mesmo raciocínio que muita gente usa para criticar os grandes corpos da União Europeia. O Parlamento Europeu é eleito, sim, mas a parte do poder que realmente define rumo e executa políticas passa por conselhos e comissões que o cidadão não escolhe diretamente. O resultado é afastamento, desconfiança e cinismo. E quando a democracia vira um labirinto, a política deixa de ser o poder do povo e passa a ser a gestão de elites. O Tribunal Constitucional, neste desenho, torna-se mais uma camada, mais uma instância que não responde diretamente ao cidadão, mas decide sobre o que o cidadão, através dos seus representantes, tentou fazer. Portanto, a crítica não é o tribunal é mau porque decidiu X. A crítica é um pouco mais séria. Um órgão com este poder, escolhido por este método, vive numa tensão permanente com a própria ideia popular da democracia. Pode ser necessário, sim, pode ser um travão útil, sim, mas ao mesmo tempo é um risco. Risco de judicializar a política, risco de politizar a justiça. Risco de transformar a Constituição num campo de batalha interpretativa, que é o caso, e risco de afastar o cidadão do sentimento de controle sobre o seu próprio regime. E quando uma democracia começa a perder esse sentimento, começa também a perder a sua alma. Ora, eu tento ser tão imparcial quanto possível nos temas que aqui abordo. Porém, nem sempre é fácil, ironicamente, dado as críticas que apresentei ao Tribunal Constitucional, permanecer imparcial. Reconheço que a certos momentos possa ter enviesado a situação, mas, no entanto, acho que mesmo assim as minhas reflexões e críticas sobre o Tribunal são legítimas e sustentadas. No entanto, gostaria também de saber a tua opinião sobre o assunto, o que achas sobre as decisões recentes do Tribunal Constitucional, o que achas sobre o Tribunal em si mesmo, ou és a favor da sua existência, se sim, porquê? Se és contra, porquê também? É sempre bom termos este fluxo de opiniões sanas e num ambiente amigável e por isso desejo também ouvir a tua opinião nos comentários abaixo.